Olá pessoal do sexto ano, sou o professor Peterson e hoje nós temos mais uma aula de Educação Física. Espero que todos vocês estejam bem, vamos aproveitar já e dar o nosso oi para a Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Muito bem. E ainda vamos lembrar vocês, se você está assistindo essa aula pela TV, não esqueça de entrar em contato com a sua escola e verificar como que você vai realizar as atividades impressas. Você pode ainda copiar os exercícios da nossa aula no seu caderno e levar até a escola. Mas, se você tem o acesso à internet, então não esqueça de realizar a atividade obrigatória lá do Google Classroom. Fazendo essa atividade, você já resolve o problema da sua frequência, garante a sua presença nessa aula e você também já vai finalizando todas as atividades, tá? Uma última orientação que eu dou, não deixe as atividades acumularem. Então procure fazer no mesmo dia ou no dia seguinte. Assim você não terá acúmulos de trabalho. Vamos para a nossa aula então? Na aula passada, vocês lembram? Nós falamos dos malabaristas, né? O malabarismo pode ser definido como a arte de manipular, lançar e equilibrar objetos com agilidade e precisão. Vocês devem estar lembrados que nós até treinamos aqui com as bolinhas, né? Eu ensinei aquele truque para vocês da cascata. E eles podem ser do tipo de lançamento, equilíbrio dinâmico, giroscópio e contato. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer algo um pouquinho diferente. Nós vamos, na verdade, retomar os conteúdos desse nosso segundo trimestre, certo? Então, nós vamos relembrar um pouquinho, fazer uma revisão do que foi tratado nesse trimestre em Educação Física. Vocês lembram do que foi conversado com vocês? Quais os conteúdos que foram abordados? Vamos lembrar juntos, então? Olha só, na verdade foram 2 conteúdos tratados nesse trimestre. Os jogos de tabuleiro e a ginástica circense. Vamos começar pelos jogos? Os jogos de tabuleiro utilizam de superfícies planas e pré-marcadas com desenhos ou marcações de acordo com as regras envolvidas em cada jogo específico. Os jogos podem ter por base estratégia, sorte ou uma mistura dos dois, e geralmente têm um objetivo que cada jogador pretende alcançar. Eu, particularmente, gosto muito de jogos de tabuleiro. Eu acho que, não só para distração, eles são uma oportunidade muito grande da gente aprender. A gente aprender a desenvolver estratégias, a resolver problemas, né? A conseguir sair de situações inesperadas. Então, eu acho os jogos de tabuleiro muito interessantes, tá? Nessa imagem que nós temos aqui, é um jogo de tabuleiro bem atual, chamado Catan. Talvez vocês conheçam, tá? A representação pode variar de situações da vida real a jogos abstratos, sem nenhum tema. As regras podem variar desde os mais simples, como o jogo da velha, bem conhecido nosso, para aqueles que descrevem um universo de jogos com grande detalhe. Por exemplo, a Batalha Naval. Tá? Alguns jogos de tabuleiro serviram de inspiração ou foram reproduzidos no formato eletrônico. A própria Batalha Naval, certo? Inicialmente, a Batalha Naval ela era jogada numa simples folhinha de papel. Talvez até os pais de vocês ou um adulto aí na sua casa conheça esse jogo de batalha naval na folhinha de papel. Depois, houve uma batalha naval num tabuleiro plástico e hoje nós encontramos aí o jogo da batalha naval para baixar nos aplicativos, né? Para instalar nos telefones celulares, tablets ou computadores. Então, isso aí mostra como os jogos de tabuleiro foram evoluindo ao longo do tempo, né? E hoje, um jogo que antes era só disputado ali no papel, a gente já pode encontrar um aplicativo para jogar no celular, o que nos possibilita jogar, às vezes, com alguém que está do outro lado do mundo, né? Nem alguém que esteja aqui
no mesmo ambiente que a gente. Os jogos de tabuleiro não são apenas uma alternativa de lazer. Sua prática incentiva a capacidade de memória, desenvolver o raciocínio lógico e abstrato, formular estratégias, considerar variáveis e resolver problemas. Não sei se vocês conhecem esse cubo chamado cubo mágico, ou cubo de Kubrick. Esse brinquedo, esse jogo, foi inventado mais ou menos na década de 70, né? E até hoje é um desafio resolver esse cubo. As pessoas que conseguem resolver esse cubo começam a disputar quem consegue resolver mais rápido. E existem até campeonatos mundiais de resolução de cubo mágico. Um brinquedo, né? Um jogo que hoje já está quase que se transformando num esporte, né? E tem muito da matemática envolvida num cubo mágico, tá? Alguns professores até utilizam o cubo mágico, alguns professores de matemática têm utilizado o cubo mágico nas suas aulas. Então, vocês vejam quanto um jogo de tabuleiro pode ser útil no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento do nosso intelecto, tá? Escavações arqueológicas encontraram diversos jogos que datam centenas de anos antes de Cristo. Então, a população, ela manipula jogos de tabuleiro, pratica jogos de tabuleiro há muito tempo. Mesmo antes de Cristo, os jogos de tabuleiro já faziam parte das sociedades antigas, tá? Possivelmente, o jogo mais antigo que temos informação foi encontrado no Antigo Egito. Esse se chama Senet ou Senat, que significa jogo de passagem. É mais ou menos como um jogo de corrida, né? Onde as peças tinham que fazer um percurso e desviar de alguns obstáculos que apareciam, tá bom? Aqui na nossa imagem, claro que a gente tem uma reprodução desse jogo, uma reprodução moderna desse jogo. Outros jogos antigos, né? O gamão, data de 3.000 anos antes de Cristo. É esse jogo aqui do canto, ó, tá? Esse é o jogo do gamão. A ideia do jogo é você movimentar as peças no tabuleiro e ir retirando as peças do tabuleiro, tá? E nós temos daí a mancala, que os registros são de 2.000 anos antes de Cristo. A mancala, na verdade, ela é uma família com vários jogos, mais de 200 jogos, né? E esses jogos, eles são de matriz, considerados jogos de matriz africana, porque eles foram desenvolvidos e inventados e começou a se praticar lá no continente africano, tá? A ideia do jogo da mancala, é esse GIF que nós temos aqui embaixo, é ir movimentando essas pecinhas que representam sementes, tá? De forma que também você vai retirando essas sementes do tabuleiro. É como se você fosse um jogo de semeadura e colheita, tá? Então, conforme você vai distribuindo as peças, depois você vai colhendo, você distribui as sementes e depois colhe as sementes novamente. Existem tabuleiros de madeira para serem jogados com pecinhas de vidro ou pecinhas de pedra. Mas em alguns lugares da África, esse jogo é praticado no chão. São abertos buracos no terreno, né, na areia, e joga-se com pedras ou com sementes realmente. Então, são jogos muito antigos, tá? Próximo slide, nós temos mais 3 versões de jogos antigos, mas que eu tenho certeza que esses vocês conhecem. É o jogo de damas, olha só, 2.000 a 1.500 a.C., também é um jogo africano, de origem africana. A trilha ou moinho, acho que quase todos nós conhecemos como trilha, mas ele também é chamado de moinho, de mais ou menos, aproximadamente 1.400 a.C. também, tá? Ele é um jogo da família do jogo da velha. E o ludo é uma versão ocidental do jogo indiano Padzishi, que é do século VI, daí já depois de Cristo.
A maioria das nossas escolas possui esses 3 jogos aí lá entre os materiais de educação física. Então, vocês veem que esses jogos, eles não são modernos, né? Eles são jogos muito antigos, mas que a prática deles ainda é moderna. A prática deles ainda pode trazer benefício para os jogadores, tá? O Ludo é um jogo que utiliza mais a sorte, porque é um jogo com lançamento de dados. Já a Trilha e a Dama, não. São 2 jogos que trabalham bem mais a questão estratégica. A sorte não está envolvida muito ali nesses 2 jogos, tá? E, como eu falei, jogos que com certeza nós encontramos aí nas maiorias das nossas escolas. Agora, a gente vai dedicar um tempinho para falar do xadrez. Eu sei que vocês estudaram bastante o xadrez nesse trimestre. Aqui a gente vai só levantar alguns pontos, né? Relembrar algumas coisas, assim, nem vamos nos aprofundar muito no tema, porque ele já foi bem trabalhado com vocês. Então a gente vai, talvez, relembrar algumas curiosidades, né? Então o xadrez possui uma origem incerta. A mais provável é que ele foi criado na Índia no século V ou no século VI, chamado chaturanga. Mas existe também uma origem lendária, que é a lenda de Sissa. Você se lembra dessa lenda? Né? Um monarca, né? Um rei, cansado, já meio entediado ali da vida, ele prometeu dar o que a pessoa quisesse, presentear a pessoa com o que ela quisesse, se essa pessoa levasse algo para entretê-lo, né? O Sissa levou então para ele o jogo de xadrez. E ele começou a ensinar para esse monarca o movimento das peças, como que se deu a estratégia, e eles ficaram por horas numa partida de xadrez. Quando a partida terminou, né, aquele rei ele estava maravilhado com aquele jogo, ele nunca tinha visto um jogo de estratégia tão fascinante, porque ele percebia que naquele jogo ele podia, inclusive, testar os conhecimentos dele para a guerra. E ele diz para Sissa, pode fazer o seu preço, peça o que você quiser, eu sou muito rico, eu te darei o que você quiser, né? E o Sissa pegou o mesmo tabuleiro de xadrez e fez um pedido meio estranho. Ele pediu uma semente no primeiro quadradinho, 2 sementes no segundo, depois no próximo 4, 8, 16. Ou o que acontecia? Para cada quadrinho, dobraria o número de sementes do quadrinho anterior. Tá? Isso é um cálculo matemático chamado matriz. Mais para frente vocês vão aprender quando tiverem um pouco mais para frente aí nos estudos de vocês da matemática. Tá? Mas o que aconteceu? Para completar os 64 quadros do tabuleiro, seria preciso a colheita de 3 anos daquele rei. Ou seja, durante 3 anos, a colheita do rei não seria dele, seria para pagar o Sissa. O rei ficou ainda mais maravilhado com o que o Sissa mostrou para ele, que resolveu fazer o Sissa o seu principal conselheiro, o seu primeiro-ministro. Então essa é a origem lendária do nosso jogo de xadrez, tá? No jogo de xadrez, o vencedor é aquele que consegue deixar o rei adversário sem escapatória da morte, ou seja, aplicar o cheque-mate. Uma das grandes dificuldades quando a gente começa a jogar xadrez, logo que a gente aprende, é realmente perceber o checkmate, aplicar o checkmate. Infelizmente, a gente tem uma ideia meio errada que eu tenho que capturar o rei adversário. O xadrez não é isso. Eu não capturo o rei adversário. O que eu faço é, eu aplico um checkmate. Eu deixo ele no tabuleiro sem escapatória, tá? Então, é como se eu capturasse, mas ele nem é retirado do tabuleiro. Vamos então para o nosso primeiro exercício da aula de hoje. Com relação aos jogos de tabuleiro,
podemos afirmar que não fazem parte dos conteúdos estudados pela educação física. Alternativa B, servem apenas para recreação ou uma opção para os dias chuvosos lá nas aulas de educação física. Não dá para ir para a quadra, está chovendo, então vamos fazer jogo de tabuleiro, né? Sua prática incentiva melhoras em nossa memória, tomada de decisões, raciocínio lógico e outros benefícios ainda. E por fim, tornaram-se jogos eletrônicos e nem são praticados mais. Então, a gente vai dar um tempo agora para você reler as alternativas, reler o exercício e poder encontrar qual é a resposta correta. Daqui a pouco, daqui a uns minutos, nós voltamos para corrigir. Ok, pessoal, voltamos. Vamos corrigir o nosso exercício, então? A resposta correta, alternativa C. Sua prática incentiva melhoras em nossa memória, na nossa tomada de decisões, no nosso raciocínio lógico e outros. Por isso, é muito bom praticar jogos de tabuleiro. Exercício 2. Quais são as peças do jogo de xadrez? Eu não falei aqui exatamente porque essa é uma aula de revisão. Então, vocês viram isso lá nas aulas anteriores ao longo do trimestre. Então, agora eu quero ver se vocês lembram. Colocar o nome de cada peça do tabuleiro de xadrez. São 6 peças diferentes. Vou dar de novo uns minutos aí para você fazer as suas anotações. Daqui a pouquinho nós corrigimos. Voltamos então. Conseguiu? Anotou todas as peças? Lembrou do nome de todas elas? Precisou pesquisar lá no Google ou nas anotações das aulas anteriores que você tinha? Vamos dar uma corrigida? Vamos ver se você lembrou de todas? Olha lá. O peão. Então, no nosso tabuleiro, nós temos 8 peões. Depois, o cavalo. Cada jogador tem 2 cavalos. O bispo. Cada jogador também tem 2 bispos. A torre, novamente, cada jogador começa a partida com 2 torres. E daí nós temos ainda a dama ou rainha, os 2 nomes estão corretos, essa é uma peça só para cada jogador. E o rei, também uma peça só para cada jogador. Então essas são as 6 peças do jogo de xadrez, né? Os 6 tipos de peças. E cada jogador começa a partida com 16 peças. Olha só, 8, 10, 12, 14, 15, 16, tá? Esse é o exército que cada jogador tem para a sua batalha no tabuleiro de xadrez. Agora, nós vamos para a segunda parte do nosso bimestre. Então, a primeira parte, né, vocês viram sobre os jogos de tabuleiro, então a gente deu uma relembradinha agora sobre esses jogos, né? Agora nós vamos para a segunda parte, a parte da ginástica circense. Né? Vocês lembram que muitas aulas a gente falou sobre o que acontece dentro do circo, sobre as práticas do circo. Então agora vamos dar de novo uma relembrada nisso, tá? Então, a ginástica circense são práticas ginásticas baseadas nas atividades artísticas circenses. Tais práticas envolvem o trabalho com o equilíbrio, com a acrobacia e com a manipulação de objetos. A ginástica circense envolve atividades de malabares, equilíbrio, lançamento e manipulação de objetos, tecido, arte de executar movimentos pendurado em um tecido, trapézio, as acrobacias aéreas feitas nos trapézios, o trampolim, esporte do trampolim acrobático, né? Vocês lembram que nós conversamos, e o equilibrismo, que pode ser na corda, nas pernas de pau ou no monociclo. Então, todos esses assuntos nós tratamos lá um por um, basicamente uma aula em cada um desses exercícios, né? Trouxemos exemplos, da onde que os equipamentos vieram, como que são utilizados
no circo e fora do circo, a origem de algum deles, né? E vimos também o que a habilidade física, né, ou que capacidade física está envolvida na hora de executar esses movimentos todos que compõem a ginástica circense, ok? Nas civilizações antigas do Egito, Grécia e Índia, há registros de atividades circenses. Então, olha como é antigo esse negócio do circo. O circo moderno surgiu em 1770 com Philip Astley e a criação do Astley Amphitheatre, em Londres, na Inglaterra. E a ideia dele era usar ali o circo, aquele picadeiro, para apresentações de cavalaria, de cavalos. Então, olha só, a ideia inicial do circo era o circo com animais, um circo que hoje já está bem raro, né? A maior parte dos circos, e o circo mais famoso hoje, não mais famoso do mundo, não utiliza animais, está utilizando só pessoas. Atualmente, o Cirque du Soleil, ou Circo do Sol, com sede no Canadá, a matriz no Canadá, porque eles têm sede em vários outros países, tá? Tem sido um dos grandes incentivadores da ginástica circense, por meio de suas apresentações e espetáculos. Inclusive aqui no Brasil, inclusive aqui em Curitiba, né, nós já tivemos apresentações do Circo du Soleil. A prática da ginástica circense envolve ainda o uso de diferentes materiais que podem ser adaptados, como bolas, claves, diábolos, argolas, rolo americano, arcos, tecidos, lenços, trapézio, trampolim, monociclo. Quase tudo isso e muito mais, né, pode ser usado na prática da ginástica circense. Então vamos para o nosso terceiro exercício da nossa aula. O que é a ginástica circense? O que é isso? Modalidade de ginástica disputada nas Olimpíadas? Será que tem nas Olimpíadas uma prova de ginástica circense? Modalidade de ginástica exclusiva de artistas de circo. Só os artistas que já praticam isso profissionalmente que fazem, né, que praticam a ginástica circense. Modalidade de ginástica muito técnica, usada para treinamentos complexos. Então, não é qualquer um que pode. Só os atletas, né, mais desenvolvidos, aí, mais coordenados, que conseguem executar essa modalidade de ginástica. Ou uma modalidade de ginástica que utiliza técnicas e exercícios das artes circenses em sua prática e que está aberta para qualquer um fazer, tá? A gente vai dar uns minutos novamente para você pensar, ler as alternativas com atenção e daqui a pouquinho voltamos com a resposta. Voltamos. Você encontrou a resposta? Conseguiu identificar qual é a alternativa que tem a resposta correta? Então, olha só. É claro, a alternativa D, certo? É uma modalidade de ginástica que utiliza técnicas e exercícios das artes circenses em sua prática. Próximo exercício. Faça uma lista dos materiais que podem ser utilizados nas práticas de ginástica circense. Um pouquinho antes eu mostrei uma lista parecida para vocês. Então agora eu quero que você faça a sua lista, tá? Pense um pouquinho que material pode ser incorporado na prática da ginástica circense. A gente vai dar de novo uns minutinhos para vocês responderem. Daqui a pouquinho voltamos. Fez a sua lista? Então nós vamos combinar uma coisa. Eu fiz uma lista aqui. Se por um acaso alguma coisa que eu coloquei na minha lista você não anotou, você vai anotar na sua lista aí, tá? Mas se você anotou algo na sua lista que eu não coloquei na minha, nós vamos combinar uma coisa. Você vai conversar com o seu professor lá pelo Google Classroom e perguntar para ele se esse material pode ser usado também na ginástica circense. Ok? Combinado então? Então vamos para a minha lista. Olha lá. As bolas, as claves, o diábolo, as argolas, o rolo americano, os arcos, os tecidos, os lenços, o trapézio, o trampolim, o monociclo e muitos outros ainda, tá? Então, se você esqueceu algum desses, anote aí no seu caderno. Se você colocou outros,
confirme lá com o seu professor, ok? Revisando então, gente, essa aula a gente passou bem rápido no que nós vimos até aqui no nosso segundo trimestre. Segundo trimestre que já está acabando, estamos chegando bem no finalzinho. Logo a gente já vamos entrar em novos assuntos que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, na aula de hoje, nós tratamos dos jogos de tabuleiro, lembramos um pouquinho a definição, o objetivo, algumas origens e os benefícios da prática desses jogos. E também tratamos da ginástica circense, falamos também da definição, da origem, as técnicas e os materiais utilizados. Espero que vocês tenham lembrado das aulas anteriores, que a ideia da aula de hoje é exatamente essa, fazer que vocês lembrem de tudo o que foi dito ao longo das aulas anteriores do nosso trimestre, tá? Mas se você tem curiosidade para aprender um pouquinho mais, eu vou deixar aqui, duas dicas muito interessantes. A primeira é de um filme que envolve um jogo de tabuleiro. O nome desse filme é Jerry's Game e é com esse senhor aqui, esse personagem aqui, tá? Vale a pena assistir, procure no YouTube, ele está lá no YouTube, vale a pena, é uma boa dica. E a outra dica, se você não conhece o Cirque du Soleil, é uma apresentação, não é muito longa, é a apresentação de um número do Cirque du Soleil. Então, vale a pena conferir essas dicas para saber um pouquinho mais, ok? Ficamos por aqui hoje, fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau!